Capítulo 1. O que é a centelha divina e por se conectar. Minha história começa com uma busca espiritual por respostas às minhas chamadas crises filosóficas. Não me refiro aqui a uma busca religiosa especificamente, mas somente à forma como a minha jornada aconteceu. Eu sempre fui muito religiosa e julgadora do comportamento das pessoas, mas hoje vejo que os religiosos acreditam tanto que o que eles fazem é o certo que automaticamente creem que os outros estão errados. Isso faz com que, na maioria das vezes, eles ajam de modo injusto, desagradável e julgador, fazendo os outros e eles mesmos sofrer. Sim, porque dentro do coração de uma pessoa assim, existe um fardo maior do que aquele que ela pode aguentar. Por isso, hoje olho com carinho e cuidado para as pessoas extremamente religiosas. Pois sei que elas estão buscando algo, mas só não sabem exatamente o que. Assim como eu também não sabia. Desde criancinha, passei uma boa parte da minha vida questionando coisas como: quem é Deus? Quem eu sou? Para onde eu vou? Quem criou o mundo? E qual religião é a certa? Por conta dessa inquietação, desde cedo eu frequentei várias denominações dentro e fora do nicho cristão, incluindo o Espiritismo. Pois tive várias experiências que eu não entendia. Eu via coisas que não eram deste mundo. E, quando pequena, vivi coisas que hoje, como adulta, sei que eram experiências fora do corpo que aconteciam enquanto eu dormia, mas que eu achava que eram reais. Lembro-me, por exemplo, de uma vez que eu estava em cima do guarda-roupa com muito medo. Hoje eu sei que se tratava de uma experiência extracorpórea, pois não era possível ter ido parar fisicamente em cima do guarda-roupa. Também me recordo de bater desesperadamente na porta do quarto dos meus pais, pedindo para eles abrirem porque eu estava com medo. Mas minha mãe sempre dizia que eu jamais havia batido. Pô, se não, ela obviamente teria aberto a porta para mim. O medo sempre existiu. Mas a curiosidade também. Sempre fui aquela criança meio filósofa, meio espiritualista. E, durante boa parte da minha vida, eu fui sozinha às igrejas, mesmo ainda pequena, porque queria encontrar respostas. Além do espiritismo, frequentei a igreja católica com a minha avó e, por volta dos 15 anos, me converti à Igreja Evangélica Pentecostal, que proibia cortar o cabelo, usar maquiagens e joias. Eu sempre segui tudo à risca, pois queria tanto encontrar Deus que tudo o que me diziam para fazer eu fazia. Essa foi definitivamente uma época de intensa busca espiritual. Não foi por falta de esforço, algo que, aliás, passou a se tornar um peso. Eu queria voltar a me ver bonita, usar minhas maquiagens. Afinal, eu ainda era uma adolescente. Fiz uma oração e conversei com Deus dizendo: Senhor, eu não quero te desobedecer, mas eu também quero ficar bonita, me maquiar, usar minhas joias. Então, eu tive um sonho e, nesse sonho, eu vi uma mulher com cabelos tão compridos que, quando ela andava, eles enganchavam pelo caminho. Ela tinha olheiras e um semblante pesado, cansável, como se realmente carregasse um fardo. E, nesse sonho, uma voz me dizia: essa moça é você, se liberte. Ao despertar, senti que aquilo era Deus me dizendo que eu não precisava me prender àqueles dogmas. Então, procurei outra igreja que fosse mais liberal e passei pela neopentecostal e até pela calvinista. Essa é a minha história.
A sua pode ser bem distinta ou bem parecida. Mas o fato é que as religiões em si não são ruins. Apenas mal conduzidas ou mal interpretadas, o que leva as pessoas a caminhos que irão distanciá-las de suas centelhas divinas. Conheci um amigo que cresceu no hinduísmo e que dizia gostar muito das coisas que eu ensino, mas que não gostava do Neville Goddard. Porque ele ensinava as pessoas a correrem atrás dos seus desejos, enquanto o Buda ensinou que devemos matar os nossos desejos, pois los iria gerar um karma, já que eram um pecado. Essa é uma interpretação errônea dos ensinamentos de Buda. Porque o que ele de fato ensinou é a não nos deixarmos dominar pelos desejos que existem e sempre existirão, pois são sementes da nossa realidade. Eles sempre estarão lá. Afinal, se você não sonha, também não realiza. Logo, o que devemos fazer é controlar a condução dos nossos desejos e não sermos controlados por eles, a ponto de dizermos, por exemplo, que só seremos felizes se tal coisa se realizar. Isso é só para ilustrar que a religião, seja ela qual for, torna-se um peso quando é mal interpretada. Algumas delas, por exemplo, creem equivocadamente que, se você está passando por algo ruim agora, é porque merece, pois fez algo ruim no passado e está pagando por isso. Quando nos conectamos com a centelha divina, essa fusão nos mostra, porém, que tudo o que se faz aqui deve ser feito na intenção de nos tornar pessoas melhores e livres. Não purgadores de pecados. Suas crenças te libertam ou te aprisionam pelo medo, seja do karma ou do inferno. Se a ferramenta que nos mantém ligados à religião é o medo, algo não está certo. O medo não pode ser o nosso catalisador. Pois onde há medo, não há amor. E o amor da fonte criadora, que algumas religiões chamam de Deus, é incondicional. Ele, portanto, não depende de nenhum tipo de troca do tipo: filho, eu só vou te amar se você fizer isso ou aquilo. Senão, eu te queimo no inferno. Durante muitos anos, eu tive medo de morrer e isso se dava porque eu não sabia o que viria depois da morte. Embora eu imaginasse que não seria boa coisa por não estar sendo uma filha obediente. Quando comecei a estudar a centelha divina, a física quântica e a lei da atração, entendi que o medo era justamente o que me afastava das coisas que eu queria de fato conquistar. Pois eu pensava que, se algo não estava fluindo ou dando certo, era castigo por eu não estar indo à igreja. Então, eu voltava à igreja no intuito de ajeitar as coisas, sempre buscando a solução fora de mim. Na última igreja que frequentei, me diziam que a nossa natureza é má, pecadora, que dentro de nós não existe nada de bom, pois o ser humano é totalmente depravado. Então eu me olhava no espelho, me via como um lixo humano e pensava: se dentro de mim só existe maldade, onde vou achar bondade? A resposta mais óbvia para essa pergunta era: fora. E eu tinha de buscar a bondade fora de mim, ou seja, nos dogmas que me eram apresentados. Esse pensamento corrói a nossa essência, pois faz com que não nos sintamos dignos de receber o amor de Deus. E, mais do que isso, nos faz sentir medo de olhar para dentro de nós mesmos. Afinal, o que veríamos ali? Provavelmente um ser monstruoso. E as consequências disso? Escassez. Para dizer o mínimo, lembro-me bem de uma vez. Aos 15 anos, quando, em um encontro da igreja, ao ser perguntada sobre o que eu queria para a minha vida,
Disse que queria ser rica e descrevia a mansão que gostaria de ter. Apesar da ingenuidade da minha resposta, eu fui massacrada pelo pastor, que me acusou de ser materialista, quando Deus não nos havia chamado para sermos ricos. Então, passei a acreditar que eu não podia querer ser rica, e isso gerou em mim muitos bloqueios financeiros. Assim como também acontece com muita gente. As principais fontes desses pensamentos são interpretações erradas de versículos bíblicos, como o que diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou o que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, além de tantos outros que nos induzem a pensar que a pobreza e a escassez são divinas, que são o plano de Deus para nós. Mas não são. Que pai iria querer um plano desses para seus filhos? Que pai iria querer ser ele dono de todo um reino e seu filho não ser merecedor ou digno dele? A fonte criadora é abundante. Então, por que nós, frutos dessa fonte, também não seríamos? Em meados de 2015, eu e meu esposo abrimos uma cafeteria. Minha centelha divina, Sem que u soubesse, ficava procurando caminhos de menor resistência, que são aqueles que o nosso eu superior sabe que vão atravessar as barreiras dos nossos paradigmas. Foi assim que eu conheci um pastor sui generis, por quem sou muito grata até hoje, que me disse que se éramos empreendedores, deveríamos ler alguns livros. Então, ele nos indicou o livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki e Sharon Lechter, e O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason. Como se tratava da indicação de um pastor, minha mente se abriu para essas leituras e tudo começou com esses 2 livros. A partir desse momento, minha mente começou a se abrir para tudo que vivo hoje. Acredito que, em geral, todos nós que estamos nessa jornada de expansão da consciência, começamos nela quando o bolso aperta. E eu, por seguir uma religião que acreditava em predestinação, em que não existia livre-arbítrio, via nessa máxima a explicação do porquê de o meu negócio estar decaindo financeiramente. Era porque Deus queria assim. Porque Ele determinou no meu nascimento que eu seria pobre. Fechei a loja e caí numa depressão profunda. Vivia encolhida no canto da parede, com o rosto entre os joelhos, chorando e pedindo para morrer. Porque o Deus em que eu acreditava me predestinou a ser pobre e infeliz nesta vida. E quando eu pedi ajuda a pessoas que na época também acreditavam no mesmo que eu dizia a elas que tinham o sonho de ser próspera e de ir morar nos Estados Unidos. Mas eu ouvia de volta coisas como: na África você não quer morar, não? Né? Então, se meus sonhos não prestavam para que eu estava vivendo, mesmo lendo os livros indicados por aquele pastor, eu havia levado meu negócio à falência e já não tinha mais forças para seguir viva, simplesmente lutando contra tal predestinação divina que me restava a pobreza e a escassez. Então, um outro livro me tirou dessa depressão. Potter Sam Limits, de Tony Robbins. Só de lembrar. Me emociono. Me arrepio sempre. Esse é um livro de PNL, Programação Neurolinguística, que não sei dizer como chegou às minhas mãos. Mas ele chegou e me ergueu. Passei o ano de 2016 estudando muito e me tornei fã desse autor. Logo na sequência, li outro livro dele chamado Desperte Seu Gigante Interior, que falava do poder do subconsciente, dessa energia forte que estava sim dentro de mim, e não fora. E aquilo começou a me energizar e me tirar daquele estado depressivo de esperar algo de um Deus fora de mim e que ainda por cima me predestinou ao fracasso. Ler que eu poderia ser o que quisesse me encheu de energia.
E esse estado vibracional elevado fez chegar até mim um outro livro, O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Este, sim, é um livro libertador, pois o Dr. Murphy usa passagens bíblicas para explicar coisas das quais eu nunca tinha ouvido falar, mas que faziam mais sentido para mim do que tudo aquilo que eu já havia estudado em todas as religiões que frequentei. Esses 2 livros despertaram de vez o poder que sempre esteve dentro de mim, a centelha divina. E como se não bastassem todos esses avanços, eu ainda conheci o divisor de águas da minha vida, Neville Goddard, um autor e palestrante que ensina sobre a Bíblia de forma metafísica. E o sentido que isso faz é definitivamente libertador. Mas a fila dos livros marcantes para mim não parava de crescer. Logo depois, conheci a ressonância harmônica do professor Hélio Couto e percebi que era hora de testar todas as técnicas de manifestação consciente que me estavam sendo dadas através dessas leituras edificantes. É inegável que eu ainda sentia medo. Eu via os vídeos e parava, e então recomeçava e parava novamente. Mas quando conheci a lei da atração e manifestei uma saia plissada rosa que cocriei conscientemente, percebi que não havia motivo para medos e me joguei de cabeça no processo. E assim as coisas foram dando certo. E quanto mais davam certo, mais energia aquilo me trazia e me colocava para cima, afastando-me do marasmo, afirmando e reafirmando o meu empoderamento que minha mente pode criar minha realidade. Chegava ao fim a era da dependência. O destino, o acaso ou a sorte não iriam mais decidir por mim. Eu tomei as rédeas da minha própria vida e, com o controle nas mãos, cheguei às palestras da Esther Hicks, canalizadora dos Abraham. Mesmo depois de frequentar o espiritismo no passado e de já conhecer o poder daquele Deus cósmico, a substância mórfica, a essência do todo, e eu ainda sentia muito medo e pensava: o que essa mulher está canalizando? Seriam espíritos? Mas percebi que sempre que ela ouvia, eu me sentia tão bem que não podia crer que fosse algo ruim. Aquilo só podia ser algo bom, pois estava melhorando a minha vida, me mudando para melhor. Ainda assim, o medo seguia e eu voltava para as minhas crenças antigas e tudo que eu havia conquistado desmoronava novamente. Então, vinha a crise e eu voltei para os estudos da física quântica. Usava o poder da minha mente e a vida voltava a melhorar. Esse vai e vem durou um certo tempo. Até que em 2018 eu criei o canal no YouTube por inspiração da minha centelha divina. Mas afinal, como foi que eu descobri que existia uma centelha divina? Neville Goddard fala muito sobre ela. Mas a chama de o homem do céu ou o homem da quarta dimensão. Em inglês também se usa a expressão inner being, que significa o eu interior, a presença magna ou o eu sou. Esther Hicks e o professor Hélio Couto também falam sobre a centelha divina. Inclusive, Hélio Couto usa exatamente esse termo para se referir a ela, principalmente dentro das filosofias ocultas, no livro O Caibalion, tema do primeiro vídeo do meu canal. O eu superior é narrado como a nossa melhor versão, ou melhor, a nossa verdadeira identidade, a mais poderosa de todas e que cabe a nós vivermos sempre alinhados a ela. Mesmo ainda sentindo um pouco de medo, eu passei a usar as técnicas que essas pessoas ensinavam. Era assustador. Considerando que eu havia aprendido que dentro do ser humano só havia maldade. Por causa disso, era difícil. Por exemplo, me encarar por 10 minutos na frente do espelho, olhando no fundo dos meus olhos, vasculhando meu espaço interno. No entanto, maior que o meu medo, era minha vontade de encontrar minha centelha divina.
Fiquei obcecada pelo assunto e foquei toda a minha energia em me conectar com essa fagulha, o fragmento da fonte maior do todo, que projetou uma pequena porção de sua consciência para criar as centelhas das pessoas. Chamada também de alma. Alguns identificam essa parte sua como anjo da guarda, mentor espiritual ou ainda pelo nome de alguma divindade. É nessa hora que a crença religiosa geralmente nega ou condena essa máxima, já que você pode ver a sua centelha divina, como, por exemplo, Jesus, Nossa Senhora ou Buda. A maioria das pessoas vê a sua centelha como algo ou alguém que não é ela mesma, é algo fora, separado de si, a centelha. Porém, não liga para isso, pois sabe que existem vários níveis de consciência e que o nível máximo, chamado de consciência crística, sabe que o Pai e eu somos um. O Pai é a centelha e o Filho, o fruto, é tudo aquilo que é manifestado no corpo físico ou na vida física. Fomos ensinados que somos o nosso corpo físico, porque essa é a parte visível, palpável, concreta, enquanto a nossa centelha divina é a parte invisível, mas que pode ser sentida por nós. E sim, cada um sente a sua em algum momento da vida. A grande questão é que a maioria não sabe o que está sentindo, e aí surgem os diferentes nomes. Intervenção divina, sexto sentido, intuição, etc. Quando na verdade tudo isso nada mais é do que manifestações do contato entre o eu inferior, que usa o corpo físico para viver uma experiência temporariamente humana, e o seu eu superior. Quando você se conecta somente com o seu corpo físico, está operando aproximadamente 1% do seu poder e capacidade máximos. Aprendi essa representação simbólica na Cabala judaica, que ensina que o mundo visível e palpável representa no máximo 1%, enquanto os 99% restantes são energia incorpórea amórfica. Logo, a pessoa que vê simplesmente um corpo físico e nada mais reduz o seu poder ao mínimo possível. Seria o mesmo que viver com o celular funcionando com apenas 1% de bateria. Quando você vê seu celular desse jeito, o que faz? Corre para o carregador porque sabe que não dá para tirar sequer uma foto com ele. Não se registra nada. Não se faz uma ligação. Um acesso. Nada. Então, quando você sentir que está com 1% de energia, corra para se conectar com a sua centelha divina. Assim, as coisas foram dando certo e quanto mais davam certo, mais energia aquilo me trazia e me colocava para cima, afastando-me do marasmo, afirmando e reafirmando o meu empoderamento que minha mente pode criar minha realidade. Chegava ao fim a era da dependência. O destino, o acaso ou a sorte não iriam mais decidir por mim. Eu tomei as rédeas da minha própria vida. May Andrade. Todo mundo se conecta com ela, mas você sabe como. Mais do que isso, você sabe que a importância de se conectar com ela é literalmente vital. Sim, quem emana energia para o corpo físico existir e seguir vivo é a centelha divina. Logo. Sem essa conexão, você morre. Ela é a sua fonte. É a tomada do seu celular que carrega 100% da sua bateria e te permite usar todas as funções em potência máxima. A grande diferença é que essa fonte está dentro de você e não fora. Quando ensinam que se deve buscar esses 99% de carga fora de você ignorando o seu poder interior. Isso, na verdade, te desconecta e, consequentemente, não faz nada bem. Sua conexão é interna e, portanto, pessoal. Ela depende do autoconhecimento.
E essa busca, esse caminho que só você pode percorrer, te levará ao fim do mistério em torno do nome de Deus. Porque o nome de Deus é Sou e não Ele é. Portanto, se você acredita que nasceu para ser pobre, vai ser pobre. Se acredita que nasceu para ser feio, vai ser feio. Você acredita que é um derrotado, será um. Tudo que você crê que é o eu sou manifesta na sua vida. Por isso, não use sua energia de manifestação para manifestar aquilo que você não quer, mas sim para o que realmente deseja. O grande mistério dessa conexão é você usar conscientemente essa energia para manifestar o que você sonhar, porque esse mundo invisível é que cria o visível. A centelha divina simplesmente cria. Ela não conhece a escassez. Se você vive na escassez hoje, é porque não está conectado com a sua fonte, ordenando que ela crie. Manifeste toda a abundância no seu dia a dia. Não se opere mais no modo economia de energia, mas sim em potência máxima. Todas as pessoas têm alguma história a contar de quando o sobrenatural interveio a favor delas ou de quando a intuição as salvou de um perigo, não é mesmo? Elas apenas não sabem identificar o que de fato é esse sobrenatural ou essa intuição. Neville conta que teve uma experiência transcendental ao ver seu eu superior. Ele disse que viu a si mesmo em uma posição de meditação, mas numa aparência mais jovem e angelical, e disse: Ele está me meditando. Quando ele abrir os olhos e parar de me meditar, eu desaparecerei desta terra. Imagine que a sua centelha divina está meditando, sonhando, imaginando viver uma vida terrena, fazendo de nós o sonho dela. Se eu estou aqui hoje transmitindo este ento a você, é porque o meu eu superior, a minha versão mais elevada, está visualizando o que estou fazendo agora. Eu sou o sonho. A realidade é a minha centelha divina lá, manifestando tudo isso aqui. A Bíblia a chama de Espírito de Deus. E Jesus veio ensinar que esse Espírito não está lá fora, sim dentro de cada um de nós, onde habita o sopro de Deus, seja qual for o termo, pois são vários. Todos eles explicam essa parte superior nossa, que 100% amor, que não vive na dualidade, pois só há uma polaridade ali, a positiva. Quando há um alinhamento com a sua centelha divina, tudo em sua vida se ajusta, se resolve. Você não precisa apagar um incêndio aqui e outro ali, fazendo uma técnica para isso e outra técnica para aquilo. Não. Eu amo técnicas e ensino várias. Mas a técnica que você mais precisa saber é justamente aquela que irá te conectar com o seu eu superior. Essa técnica, porém, não precisa vir dos outros, pois ela não depende de nada e nem de ninguém, além de você mesmo. Saiba então que a sua centelha divina está ansiosa para se conectar com você, e ela não vai fugir, porque todos os dias o seu eu superior busca caminhos de menor resistência para trazer até você o que você deseja. Das coisas mais simples às mais grandiosas, sua centelha divina sempre cuida de você. May Andrade. Hora de agradecer a todos os que estão acompanhando o canal e interagindo nos comentários. Um alô para o João Luiz, que deixou um comentário no último vídeo, e também ao Gilson Bento, de Pindamonhangaba, São Paulo, a Falzinha Lima e a Sandrineia Assunção, de São Paulo. Muito obrigado a todos e continue acompanhando audiolivros e resenhas. Um grande abraço a todos do canal Portal Livrocast